A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ed. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que traz cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar, essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24ed, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus o Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24ed, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24ed. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé,
para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 e 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Abençoados. Agora eu estarei apresentando uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês, que diz assim na mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço
e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de uma oração para poder estar tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à oração, ao sorteio da oração. Oração de número 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão. Vamos aqui à oração que diz assim: Senhor Deus, haja boa paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sai agora todo espírito imundo, onde está chegando essa palavra, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Hoje vamos começar pelo rebanho de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. 8, par e 7, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Filipenses, contém 4 capítulos. Livro de Filipenses com 4 capítulos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando. Saiu o capítulo 4 do livro de Filipenses para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Filipenses capítulo 4 contém 23 versículos, que diz assim: conselhos particulares para os discípulos do apóstolo Paulo, que diz assim, nos versículos 1, 2 e 3. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sitinque que sintam o mesmo no Senhor, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. 14, par, e 13, ímpar. Vamos estarem aqui meditando no livro de Salmos, contém 150 capítulos. Livro de Salmos, com 150 capítulos. Capítulo 119, mas somente nos versículos 9 a 16. Glórias ao nosso Senhor Deus. Salmos, capítulo 119.
capítulo 119, mas dos versículos 9 a 16, que diz assim: considerações sobre a lei de Deus. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. A tua palavra tenho eu escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. 12, par, e 11, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas com 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas, capítulo 7. 1 Crônicas, capítulo 7, para os rebanhos de número 12 e rebanhos de número 11 estarem meditando. 1 Crônicas, capítulo 7, contém 40 versículos. Fala assim: genealogia das 12 tribos. Falarei da tribo de Isacar. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: e o filho de Uzi, Israías, e os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos esses 5 chefes, e houve com eles nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropa de guerra 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos, e seus irmãos, em todas as famílias de Isacar, homens valentes foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. 18, par, e 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, com 3 capítulos. Vamos aqui, 2 Pedro, 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Pedro, para os rebanhos de número 18 e 17 estarem meditando. Capítulo 3 contém 18 versículos, que diz assim: fala sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Malaquias, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Capítulo 4 do livro de Malaquias contém 6 versículos, que fala sobre o dia do Senhor. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador
Senhor Jesus o Cristo, rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24 par e 23 ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias com 52 capítulos. Capítulo 21 do livro de Jeremias para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Jeremias capítulo 21 contém 14 versículos, que diz assim: Zedequias manda consultar Jeremias. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: Então Jeremias lhe disse: Assim direis a Zedequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus que vos tenham cercado de fora dos muros, e ajuntá-lo-eis no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com a mão estendida e com braços fortes, com ira, com indignação e com furor, com grande furor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora estarei apresentando uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim a mensagem. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 milhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade aos recados, que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos independente do valor terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão,
E como o Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região, para eles levarem um de nossos templos fixos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei apresentando uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando para todos vocês, que diz assim a denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco nos versículos 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Oração de número 10. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 10, que diz assim: nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor para enviar o Teu Santo, o Espírito Santo, de verdade para nos ajudar nessa caminhada e que possamos vencer esses espíritos do mal e ter bom ânimo e que prevaleça o Teu, o Espírito Santo, de verdade em nossas vidas e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo caia por terra todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês para escolherem um número de 1 a 24. Vamos dar continuidade. Escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar fazendo parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Saiu agora o rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4, par e 3, ímpar. Vão meditarem aqui no livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 2 do livro de Zacarias para os rebanho de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Zacarias capítulo 2 contém 13 versículos que diz assim: o homem com a corda de medir. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: tornei a levantar os meus olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. 2, par e 1, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó, com 42 capítulos.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Jó capítulo 19. Jó capítulo 19, para o rebanho de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Jó 19 contém 29 versículos, que diz assim: Jó responde a Bildade. Nos versículos 6, 7 e 8 diz assim: Sabei agora que Deus é o que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, porém não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou. Já não posso passar nas minhas veredas por trevas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par e 19, ímpar. 20, par e 19, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Segunda Samuel, 24 capítulos. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Capítulo 10 do livro de 2 Samuel, para o rebanho de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. 2 Samuel, capítulo 10, contém 19 versículos, que diz assim: Vitórias de Davi sobre Amonitas e os sírios. Nos versículos 4, 5 e 6. Então tomou Anum, os servos de Davi, e lhes raspou metade da barba. Também lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despiu. Quando isso foi informado a Davi, enviou ele mensageiros encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito abomináveis para com Davi, foram e alugaram 2 círios de Bet-Reob e 2 círios de Zobá, 20.000 homens de pé, do rei de Maaca, 1.000 homens, e 2 homens de Tob, 12.000 homens. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. 6, par, e 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Romanos, 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Capítulo 13 do livro de Romanos. Romanos, capítulo 13. Vamos aqui no livro de Romanos, capítulo 13. Contém 14 versículos, que diz assim: o amor ao próximo. Nos versículos 8, 9 e 10. A ninguém devas coisa alguma, a não ser o amor com que vos amei uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e de número 15, ímpar. 16, par, e 15, ímpar. Vamos meditar no livro de Josué, 24 capítulos. Josué, 24 capítulos. Capítulo 9 do livro de Josué, para o rebanho de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Josué, capítulo 9, contém 27 versículos, que diz assim: o acordo com os gibeonitas. Nos versículos 2, 3 e 4. Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel, e os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai,
Usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e levando sacos velhos sobre os teus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. 10, par, e 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Cinco capítulos. 1 Tessalonicenses, capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses, para o rebanho de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, contém 13 versículos, que fala o apóstolo Paulo apresentando Timóteo. Diz assim nos versículos 3, 4 e 5. Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois estando ainda conosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar, mas mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu estarei apresentando mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Estarei apresentando a denúncia de número 103, que diz assim: muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse 22, de 1 a 20, com foco nos versículos 2, 18 e 19, e Lucas 6, 38. E nós afirmamos que o líder apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder, e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos, que se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo. 2. Prove na Bíblia Sagrada que é em vão entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote. 3. Prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus ou Cristo não há ministério de sacerdotes e reis. 4. Prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para essa função de sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus sem ele ter, no mínimo, 13 anos de preparações para exercer essas funções. 5. Prove na Bíblia Sagrada que você ou alguém que conhece pode exercer essa função de sacerdote sem ter as atividades e os frutos permanentes necessários. 6. Nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos entregavam ofertas voluntárias e ofertas alçadas aos sacerdotes. Essas atitudes dos apóstolos afirmam que o sacerdote é necessário, pois ele mesmo ofertavam aos sacerdotes com ofertas voluntárias e ofertas alçadas, e nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada para nós que essas afirmações são mentiras. 7. Nós afirmamos que o sacerdote tem no mínimo 15 funções para ter a atividade de um sacerdote, para as pessoas receberem as promessas ou viver elas, ou não perdê-las ou recuperá-las. É possível ser um sacerdote sem conhecer essas atividades, nem estar capacitado para praticar elas. Lembre-se que o Espírito Santo é um guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus ou Cristo, e a ele ninguém engana. E essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. E todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco no versículo 9 a 19, Apocalipse 22, de 1 a 20,
com foco nos versículos 2, 18 e 19, e Lucas 6, 38. E nós afirmamos que o líder apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo tanto para você, como também para a sua família e seus negócios. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 64 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para dar continuidade aqui no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, a oração de número 14. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 14 diz assim: Senhor Deus, haja paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora. E toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias a Aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus do Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Saiu o livro de 2 João com apenas um capítulo. 2 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, possam se alimentar mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 João, capítulo 1, contém 13 versículos que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que andemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Capítulo 12 do livro de Daniel. Daniel, capítulo 12, contém 13 versículos que diz assim, fala sobre os tempos do fim. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado à beira do rio e o outro do outro lado à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Tiago, 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de Tiago. Tiago, capítulo 3, contém
18 versículos, que diz assim: as atitudes revelam a pessoa. Nos versículos 14, 15 e 16. Mas se tendes amarga inveja e sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis, nem mintas contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, o espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Juízes, 21 capítulos. Juízes com 21 capítulos. Juízes, capítulo 17. Vamos aqui, Juízes, capítulo 17. Não deixem de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Capítulo 17 do livro de Juízes contém 13 versículos, que diz assim, fala sobre o levita na casa de Mica. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo, 4 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Timóteo com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 4 do livro de 2 Timóteo contém 22 versículos, que diz assim: a convicção da morte próxima. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galáxia, Tito para a Dalmácia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas, 36 capítulos. Capítulo 18 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 18 do livro de 2 Crônicas. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Crônicas, capítulo 18, contém 34 versículos. Fala sobre a aliança com Acabe. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: e depois de alguns anos desceu ele para visitar Acabe em Samaria. Então Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que tinha com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, iremos contigo à guerra. Disse mais a Josafá, ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jonas, 4 capítulos. Jonas com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Jonas com 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Jonas. Capítulo 2 contém 10 versículos, que fala assim: a oração de Jonas para com o Senhor Deus, dos versículos 2, 3 e 4.
E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Sofonias com 3 capítulos. Vamos aqui, Sofonias, 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Sofonias. Capítulo 3 contém 20 versículos que diz assim: regozijo pela salvação. Nos versículos 14, 15 e 16 diz assim: canta alegremente, ó filho de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esdras, 10 capítulos. Esdras com 10 capítulos. Esdras capítulo 5. Capítulo 5 contém 17 versículos, que diz assim: a reconstrução é reiniciada. Nos versículos 4, 5 e 6. Então assim lhes dissemos: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, e não os impediram até que o negócio chegasse a Dário, e viesse resposta por carta sobre isso. Cópia da carta de Tatenai, o governador da além do rio, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estavam da além do rio, enviaram ao rei Dário. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Miqueias com 7 capítulos. Capítulo 1 do livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 contém 16 versículos, que diz assim: juízos contra Samaria e Jerusalém. Nos versículos 1, 2 e 3. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouve todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há. Seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Apocalipse, 22 capítulos. Capítulo 7 do livro de Apocalipse. Capítulo 7 do livro de Apocalipse contém 17 versículos, que diz assim: os 144 mil do povo de Deus. Nos versículos 3, 4 e 5. Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Rubens, 12 mil assinalados. Da tribo de Gade, 12 mil assinalados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado.
Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel com 31 capítulos. 1 Samuel, 31 capítulos. Capítulo 9 do livro de 1 Samuel. Capítulo 9 do livro de 1 Samuel. Contém 27 versículos, que diz assim: o encontro de Saul e Samuel, nos versículos 17, 18 e 19. E quando Samuel via a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim no altar, ao altar do monte, e come hoje comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração eu te declararei. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para a revelação dessas nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolher o número de 1 a 24 para agora o Espírito Santo de verdade está te enviando um livro, um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Se você escolher o número 1, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 4, número 20, Salmos 119, mas somente nos versículos 9 a 16. Se você escolher o 18, 1 Crônicas, capítulo 7, número 12, 2 Pedro, capítulo 3, número 7, Malaquias, capítulo 4, número 17, Jeremias, capítulo 21, número 10, Zacarias, capítulo 2, número 23, Jó, capítulo 19, número 2, 2 Samuel, capítulo 10, número 22, Romanos, capítulo 13, número 24, Josué, capítulo 9, número 19, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, número 15, 2 João, capítulo 1, número 5, Daniel, capítulo 12, número 21, Tiago, capítulo 3, número 6, Juízes, capítulo 17, número 8, 2 Timóteo, capítulo 4, número 14, 2 Crônicas, capítulo 18, número 11, Jonas, capítulo 2, número 16, Sofonias, capítulo 3, número 4, Esdras, capítulo 5, número 9, Miqueias, capítulo 1, número 13, Apocalipse, capítulo 7, e número 3, 1 Samuel, capítulo 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas
horas e 48 minutos na arroba AIG1 318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na arroba Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 ao 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após receber, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretaria de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia, e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais e canais parceiros. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Gratidão ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, por estar presente nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus nessa live. E gratidão por cada um de vocês que ficou comigo até o final. E se você chegou no decorrer dessa nossa live, fico imensamente grato. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas estamos todos juntos, em um só Espírito. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aguardo vocês na nossa próxima live. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém.